Desde muito pequeno, vivia em uma casa muito peculiar, onde, aqui na cidade de Montevidéu, havia ocorrido uma tragédia antes de morarmos lá. E sempre foi um lugar paranormal. Eu sempre digo que tive a sorte de ter uma mãe que acreditava muito no espiritual, que entendia e nos acompanhava nesse processo. Movimentação de objetos, barulhos, ver a presença de espíritos. Principalmente eu via crianças correndo pelo lugar ou ouvia elas. Isso era algo que vivíamos diariamente e que eu, como criança, também sofri bastante porque, por não compreender naquele momento, mesmo tendo naturalizado, não entendia o que estava acontecendo, e isso me levava a situações de medo, a viver com pesadelos constantes. Depois, mais adiante, comecei a viver outras experiências já um pouco maior, com 8 anos, com a perda de algum ente querido que depois começou a se manifestar. E acho que foi aí que finalmente percebi a realidade dessa comunicação com o mundo espiritual e com esses seres que já partiram. Há pessoas que tiveram experiências na vida, experiências desde a infância, que são difíceis de explicar racionalmente. Crianças que de repente conseguem ver ou perceber espíritos ou coisas que os outros não conseguem perceber, que os amigos dessas crianças não conseguem ver ou talvez nem mesmo a família consiga ver. E isso não é algo fácil de lidar quando se é criança. Esse é o caso do nosso convidado de hoje. Ele é Gustavo Modernel, é uruguaio e também é médium. Com ele vamos conversar sobre esse tema e tudo o que tem a ver com sua experiência como médium. Gustavo, desde já te damos as boas-vindas a esta comunidade. Olá, Esteban. Bom, muito obrigado. Para mim também é um prazer poder estar aqui, compartilhar minha experiência com os seguidores e, bom, poder contar um pouco, a partir da minha perspectiva, o que é a mediunidade e como é vivê-la. Gustavo, entendemos que você teve experiências mediúnicas, que percebe espíritos, desde que tem uso da razão, desde muito jovem. Conte para nós como foi esse começo, né? O que acontecia com você quando era criança, como você vivia isso. Desde muito pequeno, eu vivia em uma casa muito peculiar, onde, aqui na cidade de Montevidéu, havia ocorrido uma tragédia antes de morarmos lá, e sempre foi um lugar paranormal. Sempre digo que tive a sorte de ter uma mãe que era muito crente no espiritual e que entendia e nos acompanhava nesse processo. Falo no plural porque também morava com meus irmãos, e o que podíamos vivenciar no dia a dia naquele lugar incluía movimentos de objetos, barulhos, ver presenças de espíritos. Principalmente, eu via crianças correndo pelo local ou se ouvia elas. Minha mãe, toda noite, quando chegava a hora de dormir, nos levava para o quarto e dizia para não descermos para a sala de estar, para a sala de jantar, para a cozinha. Ela não nos dizia diretamente que havia algo paranormal, mas sim nos dizia para não descermos. Desde criança, além da minha própria experiência, eu ouvia minha mãe conversar com outras pessoas também sobre o que ela vivia ou contar, que desceu à noite para a sala de estar e havia uma criança, ou ouvia corridas. No começo, inclusive, havia um degrau que levava até a cozinha. E minha mãe achava que era o gato, que pisava nesse degrau e fazia barulho. Bem, por algumas noites, a pobre do gato ficou do lado de fora de casa para ver se era realmente isso, mas os ruídos continuaram. Inclusive, eu me lembro de acordar à noite e ouvir movimentos na cozinha, ouvir barulho de pratos, a torneira aberta e, bem, algumas vezes com um pouco de medo, mas também com coragem, ir até o local e encontrar tudo impecável, em silêncio, sem nenhum tipo de ruído. Isso era algo que vivíamos diariamente e que eu, como criança, também sofri bastante, porque, por não compreender naquele momento, mesmo tendo naturalizado, não entendia o que estava acontecendo. Isso me levava a situações de medo, a viver com pesadelos constantes, inclusive casos de presenças que apareciam para mim, até mesmo em pleno dia, no meio de uma sexta, onde me lembro, por exemplo, de ter acordado às 3, 4 da tarde e ao olhar para a
porta do meu quarto, encontrar uma sombra do tamanho da própria porta, 2 metros, e eu, ao tentar me esconder ou cobrir minha cabeça com medo de que viesse e tocasse minhas costas, como se estivesse me acordando ou querendo que eu visse aquela presença. E ao olhar novamente para aquela sombra presente ali, como eu disse, em plena tarde, para mim foi algo que, além de tudo, é uma mistura entre medo e naturalização, porque como médium, a gente, quando criança, vê que é algo, entre aspas, normal no dia a dia, a criança vai se acostumando, vai tendo seus amigos imaginários que não são tão imaginários assim. Eu também era muito emocional, porque às vezes essas influências espirituais podem, como a própria palavra diz, influenciar a gente e manipular nossos estados de ânimo. E isso era algo que acontecia comigo, que às vezes agia de forma impulsiva, sem medir as consequências, e toda essa série de energias e movimentos era algo que me deixava entre o costume e o medo, entre a incerteza e o estar acostumado. Bem, isso também fez parte da minha infância. Depois, mais adiante, comecei a viver outras experiências já um pouco maior, com 8 anos, com a perda de algum ente querido que depois começou a se manifestar, e aí acho que foi quando realmente percebi a realidade dessa comunicação com o mundo espiritual e com esses seres que já partiram e que não estão mais entre nós. Não estão mais neste plano, né? Conosco fisicamente. Quando isso acontece, é a primeira vez que eu perco um ente querido e é a primeira vez em que vejo alguém que eu realmente conhecia fisicamente e passo a vê-lo depois do seu falecimento de forma espiritual e diferente dos casos anteriores em que eu sempre via os seres de forma espiritual sem nunca tê-los conhecido fisicamente. Por isso eu faço um pouco de questão de ressaltar isso, de marcar que talvez essa primeira perda tenha sido o primeiro passo para o entendimento da experiência que eu vivi. Eu entendo. Claro, é como uma reafirmação. E aí, meio que o quebra-cabeça se encaixou para você, você entendeu naquele momento, ok, o que eu percebo tem mais ou menos a ver com isso, porque no começo, como criança, a gente não tem resposta, não dá muita explicação, não entende bem o que está acontecendo. Ei, Gustavo, isso acontecia com você? Ou também esse tipo de experiência era vivida pelos seus irmãos? Seus irmãos também têm algum tipo de sensibilidade psíquica ou mediúnica? Todos em casa vivíamos essas experiências. Acho que meus irmãos, eu sou o mais novo de todos os irmãos, e acho que eles, por já estarem vivendo, já trabalhavam, estudavam, faziam. No dia a dia deles, acho que estavam mais focados nisso, do que, principalmente, no lado espiritual do que acontecia. Era como se já tivessem assimilado aquilo. Eles sabiam que naquele lugar aconteciam algumas experiências, algum barulho. Sempre me lembro e conto isso. Um dia, meu irmão, junto com minha irmã, estavam lendo um livro na sala de estar. Os dois acabaram dormindo no sofá, isso também foi durante a sesta. E então, um deles foi acordado com um tapa e o outro teve o cabelo bagunçado. Os dois acordaram. Um pensou que tinha sido o outro. Começaram a discutir até perceberem que não tinha sido nenhum dos dois. E de certo modo também era como se eles assimilassem isso, conseguiam entender, bom, é algo da casa. E continuavam com a vida. Minha mãe recorreu muitas vezes a padres, a diferentes crenças religiosas para ver se conseguiam limpar o lugar, se conseguiam tirar aquilo que estava ali, mas nunca foi resolvido. Depois já adulta como médium e entendendo como entendendo, né? Nunca terminamos de aprender completamente, mas tentando entender. Eu percebi que o que faltou foi uma realização correta do processo, com relação àqueles espíritos para que nós que estávamos morando ali pudéssemos viver em paz. Acho que as pessoas iam com outras intenções de limpeza, de outro ponto de vista, e foi isso que nunca permitiu. Mas voltando à sua pergunta, minha mãe era muito religiosa. Minha mãe tinha um contato direto com o pai dela já falecido. Eu nunca conheci o pai dela, mas ela sempre nos contava coisas ou nos antecipava coisas que iam acontecer.
Inclusive, minha mãe tinha a capacidade de, em algum momento, se estivesse passando por uma situação financeira difícil, o pai dela dizia: jogue tal número na loteria na quina. Minha mãe jogava e ganhava. Era assim, mesmo. Ela sempre nos tinha muito presentes. E se a gente estava fazendo alguma coisa como crianças, né? Agindo de forma errada na escola ou fazendo alguma coisa, ela sonhava com o pai dela e dizia: sonhei com o papai, ele me disse que vocês estão fazendo isso, isso e isso. A gente ficava impressionado com isso. Acho que minha mãe foi uma grande médium em vida, embora talvez nunca tenha desenvolvido. Isso, nunca percebeu que tinha porque era algo tão natural para ela que nunca viu como uma habilidade. Meus irmãos acreditavam nisso porque viam o que acontecia no dia a dia, mas nunca se voltaram para a espiritualidade ou talvez nunca deram a importância que eu dei. Por ser criança, acho que isso acontecia comigo, né? Que eu estava mais. Minha mente podia estar mais atenta a essas coisas e eles, já adultos, as preocupações do dia a dia os levavam a não prestar tanta atenção. Ou seja, pelo que vejo, você herdou sua mediunidade da sua mãe. Está mais ou menos claro, né? E ela tinha uma faculdade mais onírica, como se o tema dela fosse mais através dos sonhos que ela se comunicava? Sinto que sim. Sinto que o contato dela com o pai era muito próximo, sempre através dos sonhos. Mas ela nos contava muitas histórias. Um dia ela me contou que antes do pai dela falecer, quando ela era muito jovem, isso é a primeira vez que estou contando, então para mim é como uma exclusiva. Ela que contou que viu a morte. E sim, viu que essa morte, o espírito, era como um espírito, é como se fosse um esqueleto que a seguia para todo lugar. Ela disse que se ia para o quarto, via ele lá. Se eu olhasse embaixo da cama, eu a via lá. Imagina que minha mãe nos contava isso com tanta naturalidade quando éramos crianças que, por isso eu digo, né, que a gente via isso como um costume. E ela contou que durante vários dias, ela viu esse espírito e que 15 dias depois, de repente, o pai dela faleceu. Por isso eu falo desse contato que ela tinha, né? Assim, tão desse jeito, e essa experiência que ela tinha vivido ao contar que para ela, né? E a conclusão dela era que tinha sido o espírito da morte, porque ela dizia que durante muitos dias ele a seguia por todos os lugares onde ela estivesse. Inclusive, ela pensou que poderia ser algo que fosse acontecer com ela, e, bom, foi uma grande surpresa para ela quando o pai dela faleceu de forma repentina. Ela disse que uma vez que ele faleceu, ela nunca mais voltou a ver aquele espírito. Sim, às vezes eu penso que existe certo tipo de informação ou certo tipo de conexão que nós, inconscientemente, de acordo com nossa estrutura, nossas crenças, podemos dar uma forma. Não é que a morte necessariamente seja como essa figura, não sei, né? É como espectral, mas provavelmente somos nós mesmos que damos essa forma para poder entender em nível inconsciente, obviamente, mas damos essa forma. Também poderíamos dar a forma de anjo a algo que tem outra conotação para nós, mas não é que te estejamos inventando ou imaginando, e sim que estamos percebendo algo, né. E inconscientemente, de acordo com nossos padrões de crença, damos uma forma, né. Totalmente. Sinto que sempre conto isso também, né? Acho que até isso que você comentou é o que acontece no momento do falecimento da pessoa, né? De acordo com a crença que a pessoa tem, com sua crença religiosa, se acredita em um anjo, se acredita, no que quer que acredite, é esse ser de que muitas vezes se fala, que vem nos esperar ou nos ajudar no momento da transição, vai aparecer de acordo com aquilo em que nós acreditamos, de acordo com a nossa fé. Minha mãe contava que o via como nós estamos nos vendo agora. E bom, talvez também essa crença, como você bem disse, fazia com que seu inconsciente se manifestasse dessa forma, para que ela entendesse a mensagem de acordo com sua consciência do que iria acontecer. É isso mesmo, concordo plenamente. Gustavo, eh, conta pra gente um pouco sobre essa na primeira experiência, quando você teve essa primeira
morte ou partida de um ente querido próximo e que te fez ter um estalo e perceber: "Ah, ok, então estou vendo alguém que faleceu. E agora entendo melhor minhas experiências de infância. Consigo relacionar." Essa pessoa é alguém que para mim foi como um pai, foi quem me ensinou a andar, me ensinou a nadar, a andar de bicicleta. Era alguém por quem eu tinha um carinho enorme, mas morava ao lado da minha casa. Não morava conosco, mas eu me convidava para comer lá. Bem, era um carinho de pai e filho, de certo modo. Um dia antes do meu aniversário, de eu completar 8 anos, isso me faz pensar que nada é por acaso na vida, por isso menciono esses pequenos detalhes, né? Sabe, que no dia anterior ao meu 8º aniversário, ele teve uma descompensação repentina porque estava regando as plantas e de repente se sentiu mal e foi internado e 4 dias depois acabou falecendo. Foi algo muito repentino para todos e, bom, para mim também foi muito impactante por causa da minha idade, por não entender o que estava acontecendo. E fiquei com essa pendência também porque minha mãe, como eu era pequeno, não quis que eu fosse vê-lo enquanto ele estava internado. Nesses dias, nem quis que eu fosse me despedir quando ele faleceu, porque ela achava que era melhor que eu pudesse lembrá-lo em vida. Depois disso, comecei a sonhar com ele e a vê-lo, mas, curiosamente, no sonho eu perguntava: "Mas você não tinha falecido?" E ele me dizia: "Não, fica tranquilo que eu vou ficar mais alguns dias e vou te acompanhar." Depois desses sonhos que tive, comecei a vê-lo já acordado. Eu chegava em casa e via ele parado na porta da minha casa, ou o via fazendo certas coisas, ou até mesmo, bom, onde eu tinha mais conversas com ele era durante o sonho, né? Onde eu penso que talvez a parte onírica seja uma maneira mais fluida que nos permite essa conexão. E essa foi a primeira experiência que tive com a perda de um ente querido e de uma pessoa, porque uma coisa era ver espíritos que já estavam no lugar ou ver presenças que já estavam ali, mas que não eram pessoas reencarnadas. A única coisa que eu conhecia sobre falecimento era o que minha mãe contava sobre o pai dela quando faleceu, ou de uma tia que também havia falecido. Naquela noite, ela bateu na janela para avisar que tinha partido, mas eu nunca tinha tido a experiência de perder alguém querido e de repente deixar de tê-lo, tão repentinamente. Isso marcou um antes e um depois no que comecei a me perguntar sobre a vida. Acho que foi, de certo modo, tão inconsciente ou tão naturalizado também, que fui assimilando como algo natural da vida após a morte, que era algo que continuava acontecendo, que seguia existindo além do falecimento, né, o contato, né, com esse mundo espiritual. Então, ali aos meus 8 anos, acho que houve, né, um antes e um depois nisso, nessa crença ou nesse perceber que eu tinha a capacidade de poder entrar em contato com esses entes queridos que, em vez de me assustar, nesse caso foi algo positivo para mim, porque pude continuar tendo esse contato com essa pessoa que é, talvez eu não tenha sentido tanto a perda, sabe? Por quê? Porque eu podia ter esse contato. Isso também foi algo que durou ali um período de tempo, não foi que durou muitos anos, né? Mas acho que dentro desse período dos meus 8 anos foi quando tive esse contato e depois, bom, segui com a minha vida normalmente e, bom, sem dúvida alguma vez, talvez tenha aparecido ou sonhei com isso. Mas, principalmente, lembro que foi naquele ano que tive essa presença mais marcante. Como você ouvia? Você ouvia assim como está me vendo agora? Você ouvia de repente, por um segundo, ouvia por mais tempo? Como era a experiência com esse ente querido? Sempre o via, como estou te vendo agora, mas às vezes eram só momentos. Lembro uma vez que eu cheguei correndo, o vi parado na porta da minha casa olhando para dentro porque ele tinha o costume quando chegava, sempre ficava se a porta estivesse aberta, porque a casa tinha, você entrava na casa, havia 2 pátios e
Depois vinha a entrada, então ele chegava, às vezes a porta estava entreaberta e ele olhava, se inclinava para ver se havia alguém e acontecia de eu chegar e vê-lo, e de repente olhar de novo, e ele já não estava mais lá. Ou ter uma comunicação maior através dos sonhos. Essa era a parte em que eu tinha as conversas mais longas, mas a presença dele sempre se fazia notar para mim, em diferentes ocasiões, às vezes em flashes por alguns segundos, ou simplesmente eu estar fazendo alguma coisa e sentir que esse ser estava ao meu lado. Ou seja, talvez o papel que ele desempenhou naquele momento, além da questão de, entre aspas, te consolar pela sua partida ou pela sua perda, também tem a ver com te esclarecer ou te dar luzes sobre o mundo espiritual, sobre aquilo que vai além do que os sentidos físicos podem perceber? Acho que sim, talvez também tenha sido um processo dele, espiritual, porque ao partir de forma tão repentina, talvez ele quisesse se certificar de que tudo estava bem ou que esse ciclo pudesse ser cumprido. Porque isso voltou a acontecer comigo mais tarde. Quando minha avó faleceu, a mesma situação, mas muitos anos depois, estamos falando de 20 anos depois, a mesma situação em que minha avó falece na minha casa, volto a sonhar a mesma coisa, onde ela me diz: não vou embora, vou ficar mais 28 dias. Em ambos os casos, me deram essa quantidade de dias. E minha avó também continuou se manifestando durante esse tempo, e eu continuei vendo ela durante esse período na minha casa. Por isso me chama a atenção a particularidade de que, em ambos os casos, aconteceu da mesma forma. E isso me faz pensar que, quando criança, talvez fosse para que eu pudesse ter essa consciência, mas depois, já adulto, isso se repete. E penso que talvez o motivo seja algo mais deles do que meu. Olha que interessante, hein? Eu ia justamente te perguntar isso, porque sua primeira experiência foi aos 8 anos com esse ente querido. E depois, como foi evoluindo a sua capacidade como médium. E outra coisa que me chama a atenção é essa questão dos 28 dias. Você já pesquisou, estudou por quê? Acontece essa coincidência de os dois te dizerem exatamente 28 dias e não 29, 30 ou 20? Eu não estudo numerologia, mas pelo pouco que sei, imagino que pelo que conheço de numerologia, o 8 e o 2 somados dão 1, a soma novamente, termina um ciclo. E o 1 fala de um novo começo. Talvez para o espírito, em certas ocasiões, não gosto de generalizar, acho que cada caso é particular. Mas é verdade que talvez, em certas situações, o espírito precise cumprir um ciclo de X dias para conseguir terminar de transcender ou talvez se desprender deste mundo. Também entendo que o ciclo de 28 dias é como um ciclo lunar, onde há o crescimento, a lua nova, crescente, cheia, minguante, onde também se cumpre um ciclo. Pode estar vinculado a isso, não tenho certeza para poder dizer qual é o motivo real, mas imagino que possa ser esse o processo. Quanto à sua outra pergunta, depois que eu perdi esse ente querido e que passou esse tempo, eu continuei vivendo no dia a dia com situações paranormais que para mim talvez fossem comuns. Então, sinto que dali até a minha adolescência, essas situações que, aconteciam foram se tornando algo natural. E na minha adolescência já começa a acontecer algo que não é tanto a visão de espíritos ou de pessoas falecidas, mas sim o que passa a ser a parte da premonição, de começar a ver o que iria acontecer, situações que começam a surgir espontaneamente, que pareciam bobas. Por exemplo, sempre me marcou muito um dia em que eu estava na escola, havia uma tempestade enorme, faltavam 15 minutos para sair, 20, e uma colega disse: agora, quando sairmos, vamos nos molhar muito com a chuva. Do nada, eu disse para ela: quando você sair, vai ver que vai estar sol. 15 minutos depois, quando chegou a nossa hora de sair, o céu estava completamente aberto. Na mesma escola, um dia aconteceu de eu ver a professora
passando e uma colega disse, né? Lá vem a professora, bem coisa de adolescente. Lá vem a professora. Eram coisas que me aconteciam sem eu pensar, né? Do nada eu disse, você vai ver que ela não vem. Como assim? Ela acabou de passar? Uma reação espontânea como uma intuição, que surgia quase como um impulso de dentro, digamos assim. Exato. 10 minutos depois nos avisam. E, olha, a professora recebeu uma ligação de emergência, não vai poder dar a aula. Foi aí que algo voltou a se ativar. E veio como um novo despertar de pensar: o que está acontecendo comigo? Então eu disse: bom, vou colocar isso em prática. Comecei a conversar com minha irmã, por exemplo, e dizia para ela: bom, faça uma pergunta sobre algo que você queira saber. E eu vou te. No começo eu conseguia dizer coisas como se algo ia acontecer ou não ia acontecer. E depois eu pude começar a me expandir um pouco mais ao dizer o que ia acontecer. Inclusive ela e me perguntava: tal situação vai acontecer, isso ou aquilo? E bom, eu comentava com ela e depois acontecia, né? E isso, para mim, se transformava em um jogo de curiosidade, sabe? De entender o que estava acontecendo, né? Mas também de começar a investigar com mais clareza. Eu fui à igreja evangélica, comecei a buscar o que era, a ler a Bíblia. Foi a primeira vez que eu peguei uma Bíblia para começar a ler. Comecei a pesquisar e também acontecia comigo naquela época que eu tinha, sempre conto isso porque me parece muito importante. Eu tinha, como eu não conhecia outros meios, não sabia como funcionava, quando queria saber sobre um familiar falecido, eu dizia: com quem você quer se comunicar? Me dê o nome. E eu me concentrava e podia dizer para a pessoa: bom, seu familiar, isso, aquilo, aquilo. Foi como uma mistura entre o que eu podia prever e aquela conexão que eu tinha antes com o mundo espiritual. E aí comecei, de certo modo, a me desenvolver e a buscar, claro, às vezes as crenças, por isso hoje sou uma pessoa muito crente na espiritualidade acima da religião. Acredito em todas as religiões, aceito as religiões, mas entendo que muitas vezes elas nos colocam em caixas, porque chegar como adolescente, com isso que está acontecendo com você, para buscar respostas em uma igreja evangélica, a primeira coisa que vão te dizer é: olha, isso é o demônio que está te aprisionando. Começam como em vez de te dar uma solução, acabam gerando uma incógnita, né? Ou um medo, ou uma ansiedade de pensar: bom, então se são demônios que estão me atacando, como eu tiro isso de mim e o que devo fazer? Bom, Claro, começam a brincar com o seu medo e te colocar para baixo. E no fundo começa basicamente um doutrinamento que no final acaba te limitando. Sim, está claro que espiritualidade e religião são coisas paralelas, são diferentes, porque uma coisa é ser espiritual, que no fundo é ter uma crença e uma conexão com algo que é etéreo, que é sutil, que vai além do físico. E o que é religião já são doutrinas, são doutrinas filosóficas que no fundo têm uma estrutura e têm seus dogmas, e por isso mesmo há coisas positivas e coisas negativas. Mas em termos gerais, o que vão fazer é que há uma parte que vai cercear a sua liberdade de ter livre-arbítrio. totalmente. Então, sinto que isso, muitas vezes, principalmente para nós médiums, pode nos levar a um certo enquadramento que não nos permite expandir, não é? Mas naquele momento não era algo que eu raciocinava, e sim que na busca por respostas, na busca por encontrar qual era o meu caminho, meu propósito, comecei a me aventurar em diferentes crenças, e fui à igreja, com testemunhas de Jeová, fui com evangélicos, igreja católica. Depois, mais adiante, por volta dos 19 anos, aí eu já fui para uma religião mais africana, onde, sim, pessoas que tinham a incorporação de espíritos, ali eu já pude conversar mais diretamente com esses espíritos. E bom, aí minha vida foi como se encaminhando, como de certo modo um autodescobrimento, sempre acompanhado, né, da espiritualidade, da mediunidade que eu praticava e dessa crença, e na busca por essa resposta. Eu sempre digo que fiz um círculo, entendo que tudo começa em si mesmo e a gente pode percorrer e adquirir e
depois acaba percebendo que a resposta está dentro da gente. Quando a gente tira esses dogmas, quando a gente tira tudo isso, mas sempre agradeço por toda essa experiência que vivi, porque cada lugar que conheci, cada religião ou crença que conheci, cada país onde estive, me levou a abrir cada vez mais a minha mente e a enxergar com mais amplitude a perspectiva da espiritualidade. Sempre digo essa frase que me parece fundamental, que é: nós criamos através do que acreditamos. Nós somos os criadores como filhos de Deus, que Deus é nosso criador, sem religião. E cada pessoa que tem sua religião cria através do que acredita. Por isso, para todo mundo, a sua crença funciona. Não existe uma religião que diga esta é a verdadeira ou a única, mas sim que a verdade de Deus está espalhada pelo mundo e cada um de nós cria através do que acredita. Bom, entendo, Gustavo, que no fim das contas, toda essa inquietação espiritual, essa busca por respostas, talvez desde a religião em algum momento, começou a fé a crescer em você mais precisamente na adolescência. E nessa busca, você se deparou com algumas instâncias ou instituições ou igrejas que abordassem a mediunidade? E se sim, como foi a sua experiência? Você conheceu outros médiuns de algum tipo de religião ou de alguma doutrina? Na igreja, nem tanto. Na igreja, nem tanto. O que se acreditava na igreja era, sim, a chegada do Espírito Santo, onde as pessoas, às vezes, podem entrar em algum tipo de transe, mas não era algo que eu compreendia. Então, não dei muita importância. Mas, sim, no que diz respeito à religião Umbanda, por exemplo, onde um dia cheguei a esse lugar e pela primeira vez, como se diz, pude ver um espírito incorporado em uma pessoa, ver isso completamente no sentido espiritual, e foi algo que me chocou, mas me chocou de forma positiva. Por quê? Porque pela primeira vez eu podia ver algo que eu compreendia, ou que dizia, bom, é isso que eu estava querendo entender. E essas conversas com esses seres, essas conversas com esses espíritos que me respondiam a incógnitas que eu tinha ou que carregava durante a minha vida. Foi a compreensão mais direta que eu tive. Já não era algo tão filosófico como ler um livro e tentar interpretar a mensagem que havia nesse livro, mas sim algo mais direto de dizer: sua função é esta, está acontecendo isso com você. Ou de que me dissessem de verem o mesmo que viam em mim, né? Que eles pudessem falar sobre a minha vida sem que eu tivesse contado nada. Era algo que eu podia fazer com os outros, mas nunca tinha acontecido comigo, né? Então isso me trouxe uma grande abertura de aceitação e de entendimento dessa crença. E onde você viveu a experiência da Umbanda? Eu também já tive essa experiência. Você viu isso no Brasil ou no Uruguai? Não, no Uruguai. A tia da minha esposa foi a primeira pessoa que, por volta do ano de 60, trouxe essa crença aqui para o Uruguai. Foi uma das primeiras. E ela, bom, dedicou toda a sua vida a isso. Eu não a conhecia. Um dia fomos à casa da tia da minha esposa, né? E justamente naquela noite, né, iam fazer um ritual ou algo assim. E foi aí que pela primeira vez pude conhecer essa experiência. Realmente, inclusive, acho que energeticamente foi algo muito forte, sabe? Foi algo muito impactante e foi como uma revelação para mim sentir naquele momento que aquele lugar era o lugar onde a gente podia se abrir para a própria experiência, para o que sentia, para o que era onde a gente podia ser mais compreendido. Acho que foi nesse lugar onde tive mais aceitação e compreensão e não tanto em outras crenças. Para quem não sabe o que é Umbanda, a Umbanda é um sincretismo religioso que é muito forte no Brasil. Tem raízes africanas, mas também mistura elementos do catolicismo. E nesse sincretismo, o que acontece é que se trabalha muito com médiuns de incorporação. Médium de incorporação é o médium que recebe uma entidade e essa entidade fala através do médium. E é realmente impressionante porque as pessoas mudam a voz, a atitude e podem te dizer coisas muito concretas.
Eu não sei como é nos centros no Uruguai, mas, por exemplo, no Brasil há centros de Umbanda que têm 8 médiuns de incorporação trabalhando ao mesmo tempo e atendem pessoas realizando trabalhos com uma orientação muito forte para a caridade. É muito interessante. E para mim tem sido realmente interessante ver essa perspectiva diferente de talvez como eu pratico a mediunidade ou como você pratica, Gustavo? Agora eu gostaria de saber o que você pensa, por exemplo, sobre médiuns que têm formas muito diferentes de praticar a mediunidade, como o pessoal da Umbanda ou do espiritismo kardecista, que tem um enfoque muito diferente e praticam a mediunidade de uma maneira muito distinta da nossa. Sim, eu acho que há. Acho que estamos vivendo uma nova era da mediunidade. Acredito que os médiuns que hoje estão surgindo ou ressurgindo, estamos vivenciando a mediunidade de uma forma, digamos, distante da religião. Minha experiência pessoal, e isso é algo muito particular, não gosto nunca de generalizar. É, por exemplo, que eu já fui a algum centro kardecista, um centro espírita em busca também de entendimento, porque acredito que quando a gente acha que já conhece, que já sabe tudo, sinto que aí, digamos, seu caminho terminou, né? Acho que a gente deve sempre buscar abertura e entendimento. E, no entanto, me deparei com pessoas muito dogmáticas, né? Pessoas muito presas à sua crença, pessoas, né, também muito cristãs. E eu acredito que os espíritos podem ter qualquer crença, não é? O que quero dizer com isso? A visão deles, por exemplo, está muito presa ao cristianismo. Então, eu pergunto, e o que acontece com o judaísmo? O que acontece com o espírito do muçulmano, com o espírito do hindu, com o espírito de outras crenças, que estão fora disso? Eu percebi que talvez os médiuns que existiam antes estavam muito apegados ao religioso, ao dogmático e à crença da... Entendo perfeitamente. Quando Allan Kardec, por exemplo, começa a sua investigação e os espíritos que chegam falam sobre o cristianismo, falam sobre o evangelho segundo o espiritismo e tudo isso que podíamos ver antes, né? Entendo que a época e a cultura eram necessárias, como falávamos hoje no início, não é? Que cada um precisa se apegar ao que acredita, ou se manifestam conforme acreditam, e imaginemos se esses espíritos, em vez de dizerem que eram cristãos em 1800 na França, tivessem dito que eram, não sei, de outro tipo de crença. O ensinamento que transmitiram não teria sido aceito, porque... Claro, teria se espalhado muito menos, provavelmente, claro. E talvez o fundo aí, mais do que se vincular ao religioso, era talvez o canal de, através desse prisma, poder alcançar mais pessoas e gerar uma abertura de mente, entendendo que há algo mais e que existe a capacidade de se comunicar com o outro lado. Eu acho que esse era o objetivo principal. E a melhor estratégia era integrá-lo às correntes religiosas, neste caso mais voltado ao cristianismo e ao catolicismo, né? Totalmente, para que houvesse uma aceitação através da cultura. E com a Umbanda acho que acontece o mesmo. Esses espíritos que chegam, né, se manifestam de certa forma, né, para que possam ser identificados como pertencentes a tal ou qual tipo de espírito. Se eles chegassem falando e dizendo, bom, sou Gustavo Maldernel, trabalhava como carpinteiro, na Umbanda também não iriam aceitar, iriam pensar que era um espírito obscuro que estava rondando e que não tinha conseguido transcender. Então, bom, ele tinha a necessidade de se manifestar como eles fazem. Acredito que os espíritos, em sua sabedoria e entendimento, né, sempre se manifestaram dessa forma, e hoje, com uma abertura maior em nível mundial, creio, de consciência espiritual, e já deixando um pouco para trás a época da religiosidade, sinto que nós médiuns estamos abertos para que esses espíritos possam se comunicar de uma maneira diferente, mais ampla e mais laica, né? Que é a forma como hoje a mediunidade está sendo conduzida, e acho que essa é a maior diferença que podemos encontrar. Agora, eu não tiraria o mérito, né, das pessoas, dos médiuns que seguem essas doutrinas ou tendências. E além disso, cada médium é um pouco diferente e também cada centro espírita é diferente. Há alguns mais abertos, outros muito mais dogmáticos e fechados. Ou seja, não podemos generalizar
mas de modo geral, todo o meu respeito a todos os médiuns que possam ser espíritas ou de umbanda. Enquanto fizerem o bem, enquanto fizerem de coração, enquanto realmente se conectarem, sempre será positivo, é assim que eu vejo, né. Gustavo, e você estava nos dizendo que, os espíritos, no fundo, se manifestam de acordo com, o que é ideal, digamos, para poder, transmitir sua mensagem. Isso é interessante. Eu gostaria de saber como isso acontece com você quando você se conecta com uma entidade, né, com um espírito, digamos. Ele mantém a mesma personalidade, se mostra como era ou mudou depois de estar do outro lado? Fale um pouco sobre isso para mim. Bem, eu trabalho muito com o que eu chamei de mediunidade evocativa, né? Sabe? Que vai além de poder conectar diretamente com o espírito que chega ou que a pessoa tem presente naquele momento, porque todos nós sempre somos acompanhados por certos tipos de espíritos, inclusive de familiares. Eu, por causa daquele desconhecimento que te comentei antes, sabe? Onde eu não tinha contato com outros médiums, onde eu não sabia como se fazia, e aprendi a poder evocar esse espírito. Então, nas minhas sessões, eu, por exemplo, se uma pessoa vem buscando contato com seu filho, ou com sua mãe, ou com seu irmão, na sessão vamos entrar em contato diretamente com essa pessoa. Não é que a pessoa chegue à sessão mediúnica comigo e a gente entre em contato com quem aparecer, mas sim que eu sempre procuro evocar aquele familiar. Bom, eu sempre dou um prazo de 48 horas porque sinto que o espírito do outro lado continua vivendo, continua fazendo coisas. Então é para dar esse tempo para que ele possa se fazer presente. Feito esse parêntese que me parecia muito interessante esclarecer, sempre que eles vêm, pelo menos na minha experiência, sempre mantiveram sua personalidade, sempre estiveram da mesma forma que eram em vida, mesmo que em algum momento tenha havido alguma situação de raiva com o familiar que ficou, ou coisas a serem curadas ou reparadas, muitas vezes eles se fizeram presentes da mesma maneira. Algo que gosto muito de esclarecer para as pessoas é que quando o médium, ou pelo menos esse é o meu caso, não sei se acontece o mesmo com você, mas quando o médium sente que a pessoa tem uma dor, tem algum problema, uma deficiência de saúde, ou alguma incapacidade ou algo assim, é simplesmente para nos mostrar qual era o motivo do seu falecimento ou o que aconteceu durante sua vida, mas não que o espírito continue tendo esse problema de saúde ou essa deficiência, e sim que uma vez que eles partem, se sentem plenos, entende? Mas a personalidade deles permanece e eles estão muito atentos a nós. Eu gostaria de poder te contar uma pequena experiência que tive com uma garota que faleceu no início dizia-se que era de um tumor que ela tinha tido. Uma moça jovem, eu ia fazer a sessão com a mãe e o pai dela. E naquela manhã, essa garota já havia aparecido. Eu gosto muito de sair para caminhar aqui pela Rambla, aqui em Montevidéu, e enquanto eu caminhava, o espírito dessa garota apareceu para mim e me disse: o que eu quero que você diga aos meus pais é que eu morri por causa de uma bactéria e não por causa do tumor. Chega à tarde, chega à sessão, né, começo a conversar com os pais dela, falo para eles sobre o que eu sinto eu não sabia nada sobre ela, né? Eu não peço nenhum dado nem nada, simplesmente. Quando é essa a sessão evocativa, aí sim peço o nome da pessoa para poder evocar esse espírito. Mas quanto ao que ela faleceu, o que fazia, do que gostava, eu prefiro dar essa evidência para que a pessoa sempre tenha a certeza de que realmente é o seu familiar. E nesse caso, por exemplo, no contato com essa garota, o que vou contar agora, que foi o que mais me chamou a atenção, eu falo com o pai dela, conto sobre o tumor, eles confirmam tudo, e antes de terminar a sessão, ela me diz: não se esqueça de contar sobre a bactéria. Então eu digo aí, mas além do diagnóstico que o médico deu, gostaria de contar para vocês que ela me disse que faleceu por causa de uma bactéria. Nesse momento, os pais começam a chorar e me dizem: sim, ela teve uma bactéria, mas nunca tinham nos dito que essa era a causa do falecimento, e sim que se acreditava que tinha sido o
o tumor dela. A sessão passa, os dias passam, e essa mesma moça volta a entrar em contato comigo e diz: preciso falar com minha sobrinha. E eu digo: olha, se você quer que eu me comunique com a sua sobrinha, você precisa fazer com que ela entre em contato comigo. Porque eu, como médium, não gosto de ir atrás da pessoa ou invadir o livre-arbítrio de alguém dizendo: tenho uma mensagem para você, ou seu familiar quer te dar uma mensagem, porque não sei como a pessoa vai reagir. No dia seguinte, incrivelmente, às vezes eu faço sessões ao vivo, nas minhas redes sociais, para trazer mensagens para pessoas que estão precisando de respostas e, por diferentes motivos, não conseguem acessar uma sessão. Então, eu sempre tento passar mensagens e a sobrinha dessa moça apareceu como evidência da sua presença. E eu disse: olha, sua tia tem uma mensagem para você, me escreva no privado. E fiz uma sessão para ela. O tempo passa e esse espírito volta a aparecer novamente e me diz: daqui a pouco é o aniversário da minha mãe. Quero dar de presente a ela um ramo de rosas brancas que eu sei que ela gostava. Coincidentemente, durante o curso de mediunidade que eu estava ministrando, e a tia dessa moça estava fazendo o curso comigo. Ela entrou no curso sem saber quem eu era e sem saber que eu havia feito contato. Mas ali, já sabendo quem era, eu pergunto: a mãe da sua sobrinha faz aniversário em breve? Ela me responde: sim, em 20 dias é o aniversário dela. Então eu explico o motivo. Ela me disse que queria dar de presente um ramo de flores para a mãe e que fossem rosas brancas. E ela, a moça, também, não é? Ela começa a chorar de emoção ao saber disso, porque me diz: ela adorava rosas brancas. É incrível como ela te disse isso, não é? O que quero dizer com essa história é que eles não perdem sua personalidade e que eles estão sempre atentos a nós e que, quando tem a capacidade de criar uma conexão, porque penso que para o espírito também é muito importante sentir-se à vontade com o médium. Não é que eles falem com qualquer médium, mas sinto que precisa haver uma certa qualidade ou entendimento entre ambos. Eles são capazes de continuar se manifestando, de continuar trazendo mensagens, e de manter aquele amor que sentiam por seus familiares ou aquela personalidade que tinham, porque essa moça era uma pessoa muito doce, uma pessoa amorosa por onde quer que se olhasse. E isso ela continuou mantendo mesmo após seu falecimento. E sua preocupação com a família também continuou além da sua partida. Essa experiência foi algo muito bonita para mim e, bom, queria compartilhá-la e aproveitar justamente a sua pergunta para dizer que, sem dúvida, eles estão atentos, que nos acompanham e que mantêm sua personalidade no dia a dia. Veja, eu tenho a impressão de que, sem dúvida, eles mantêm esse vínculo de carinho, de amor, de conexão. Eles sabem de nós disso, eu tenho total certeza. Mas, tenho a impressão de que, a personalidade deles, eles se manifestam com a personalidade que tinham, no seu círculo, com a sua família naquele momento. Mas não necessariamente o espírito, né, o ser, a essência que viveu aquela experiência encarnado naquele grupo humano, tem essa mesma personalidade. Talvez não, Simão, mas se manifesta como era para que reconheçam que é a mesma essência, porque claro, se manifesta com uma personalidade muito diferente, então os entes queridos daqui não vão reconhecer. O mesmo acontece com a idade. Uma pessoa que partiu com 80 anos vai se manifestar a princípio como um senhor ou senhora de 80 anos, mas no além ela não tem 80 anos e nem se parece, nem vive como um idoso de 80 anos. Mas se manifesta aqui como realmente estão do outro lado, que é em sua plenitude. Com 30 anos você diz: olha, se manifesta uma pessoa que se sente incrível e tem 30 anos, ninguém vai relacionar com a vovó que faleceu com 95 anos de um câncer terrível. Então eles se mostram para que sejam identificados, mas não necessariamente essa estrutura de personalidade é a que tem em essência. Isso é o que eu pelo menos entendo. Não sei o que você pensa a respeito. Somos seres completos. Não somos apenas esta vida, mas sim esse ser que fomos criados e que reencarnamos e vivemos muitas experiências.
tivemos muitos pais, tivemos muitos filhos, muitos irmãos. Pertencemos a uma comunidade espiritual, porque não é que estamos sozinhos e isolados na existência, mas sim que há um grupo de espíritos que nos acompanha, como nossos ancestrais, e que sem dúvida irão mudando de papel à medida que vamos reencarnando. Pode ser que quem foi minha mãe nesta vida, na próxima possa ser minha filha, e isso faz parte do processo evolutivo da pessoa. Quanto a essa perspectiva, pelo que fui entendendo e fui conhecendo, é que nós somos como uma casca de cebola, não é? A medir, quando a pessoa falece, com o passar do tempo, ela vai se desprendendo dessa personalidade. Essa personalidade permanece na pessoa, mas à medida que a consciência vai despertando novamente, porque eu acho que essa experiência é como estar dormindo, não é? A medir quando partimos, é como se fôssemos retomando a consciência de quem realmente somos, para que viemos à Terra com quem estávamos. Sinto que é como se algo fosse se desprendendo, essa personalidade vai como que se abrindo. E algo muito interessante que você mencionou sobre essa questão da personalidade. Há casos de pessoas que reencarnaram e que você, como médium, pode entrar em contato com esse espírito e, mesmo que ele já esteja vivendo outra vida, o espírito vai se apresentar como o familiar que foi. Não sei se me expliquei. Sim, 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 claro. Porque ele pode estar vivendo outra experiência, mas pode, aparecer em uma sessão, como aquele que foi, entre aspas, para ele em sua vida passada. Exato, exato. Mas veja, eu até penso que, como em outros planos, não existe um tempo linear. Então, passado, presente e futuro são vividos todos. Há, no mesmo instante, o que para nós é muito difícil de entender, porque não estamos formados nessa experiência para compreender isso. O que para nós é uma vida passada ou uma vida futura, uma encarnação passada ou futura, em outros planos podem ser encarnações ou experiências paralelas. Você percebe? Ou seja, você, em sua essência, poderia estar vivendo outro tipo de experiências. E por que você não poderia estar, por exemplo, encarnado neste personagem que se chama Gustavo, que é médium e tem esta experiência, mas paralelamente, até mesmo ao mesmo tempo, estar vivendo uma experiência completamente diferente? Aqui, agora, e em outro lugar, na China, eu poderia ser uma menininha de 4 anos que está vivendo outra experiência. A mesma essência, o seu ser. Quem é você pode estar vivendo 2 experiências, por exemplo, e no mesmo planeta ao mesmo tempo. É muito louco, mas essas coisas podem realmente acontecer. Isso é algo que, por exemplo, os bantus, as tribos bantus, que têm essa crença. Eles veem o universo como um tabuleiro de xadrez e consideram que você pode estar em cada um desses quadradinhos vivendo uma experiência diferente. Inclusive, eles consideram que no mesmo momento você pode ser você e o seu animal de estimação e não saber disso. Me chamou a atenção o que você me contou porque me fez lembrar disso. Interessante. Olha, veja só, veio uma pergunta à minha cabeça. Você já teve algum tipo de ajuda do outro lado? Existe algum tipo de ser, ou pode ser, não sei, um ancestral falecido, alguém que te acompanha, que te ajuda? Você já teve experiências desse tipo em que você diz: "Não, isso é claramente uma intervenção do outro lado, me deram uma mãozinha, me ajudaram nisso"? O que você pensa sobre isso? Sempre. Sempre, sempre. Eu, por exemplo, escrevi um livro que já estou prestes a publicar, que foi totalmente ditado por um guia espiritual que eu tenho, que sinto que me acompanha desde a infância, ou que está comigo desde a infância, e, e que sempre esteve presente, me ensinou e também me educou na mediunidade. Não só aprendi pelo que estudei, conheci e viajei, mas também esse guia foi me orientando e me mostrando coisas que eu precisava aprender, coisas que eu precisava analisar. Depois de uma sessão mediúnica, ele me dizia: bom, você percebeu que aconteceu isso, tal coisa aconteceu, o espírito fez isso. E tenho aprendido muito. Mas também, por exemplo, eu sempre conto que soube que minha mãe ia falecer 15 dias antes de acontecer. Ela faleceu de forma repentina. E sinto que alguém me avisou, sabe? Alguém me alertou ou tem estado me acompanhando.
Sempre me senti acompanhado, nunca me senti sozinho. Inclusive, bom, eu tenho o hábito de, quando preciso de uma resposta, né, antes de dormir, e aproveito para dizer isso para quem estiver assistindo ao vídeo, para, para poder ensinar também que o momento em que vamos dormir é o momento em que podemos alcançar uma conexão maior. E eu aproveito para pedir a solução ou a resposta para algo que preciso, sempre. E antes de dormir eu faço esse pedido e no dia seguinte acordo com essa resposta. Pode ser o meu espírito, que viaja pelo astral e consegue trazer a resposta, mas também sinto que sem dúvidas, meus ancestrais, meus guias que me acompanham e sempre me trazem essa inspiração ou essa resposta. Nunca me senti sozinho. Veja só, existe um ditado antigo, não sei se existe aí no Uruguai, pelo menos aqui se diz, que os avós falavam que era: "Vou consultar com o travesseiro, vou dormir pensando nisso. Quando tinha dúvidas, vou consultar com o travesseiro". E veja que, isso faz sentido, é porque nesse estado entre vigília e sono, a gente se conecta muito fortemente, porque ali você está, basicamente funcionando muito em alfa ou em delta. E o que acontece ali é que você ainda mantém a lucidez, mas já está vivendo outro tipo de experiência, onde seu espírito, por assim dizer, está muito mais livre da estrutura da matéria. E por isso, a gente consegue, se conectar, muito mais fortemente ali. Na verdade, é um estado parecido com o transe. Quando você está nesse estado, percebe? Quando há incorporação ou incorporação de transe, as pessoas ficam como nesse estado e muitas vezes acabam ficando inconscientes, como se estivessem dormindo, não é? E por isso é tão importante, eu sempre digo para as pessoas, é tão importante ter a capacidade de manter a lucidez nos sonhos, porque esta experiência é como um sonho e quando transcendermos esta experiência, vamos começar a viver outra experiência. E se tivermos feito um trabalho prévio para manter a lucidez nas experiências oníricas, os processos depois que deixarmos este corpo físico serão muito mais fáceis. Vamos permanecer lúcidos, por isso é preciso investigar sobre isso. Toda vez que vamos dormir, para mim, do meu ponto de vista, é uma pequena morte. Totalmente, totalmente. Inclusive, por isso, muitas vezes, ao dormir, podemos encontrar aqueles entes queridos que já partiram, que já faleceram, e podemos vê-los e até mesmo manter diálogos, não é? Como contei hoje sobre minha mãe, que podia encontrar-se com o pai dela e receber essas mensagens. Eu sempre comento que nosso espírito, quando saímos, quando dormimos, sai do nosso corpo. Só que muitas vezes não nos lembramos porque nosso cérebro não está preparado para assimilar ou entender o que vemos ou vivemos do outro lado. Por isso, às vezes, podemos ter situações em que sonhamos coisas que parecem um disparate, que não tem lógica, sonhei uma coisa que não tem nada a ver uma com a outra e parece que não é nada clara. Na verdade, isso acontece porque o nosso cérebro, com o conhecimento e a informação que possui, vai tentar traduzir o que o nosso espírito viveu durante a noite, mas, na falta de peças, monta um quebra-cabeça com o que tem. E por isso muitas vezes não conseguimos compreender um sonho ou entender por que ele foi tão absurdo para nós. Claro, e às vezes também acontece que os sonhos, quando não há lucidez na experiência onírica, também se misturam. O seu subconsciente e a sua, e imaginação. Então acaba se formando uma experiência confusa e a sua imaginação também pode ser projetada. E isso normalmente gera uma experiência caótica e desordenada. Mas quando as pessoas têm lucidez na experiência, as experiências não são caóticas nem desordenadas. E isso é uma grande diferença, por exemplo, quando alguém sonha com um ente querido falecido e é mediunidade onírica. Primeiro, as experiências não são muito extensas, bom, para que vocês saibam. Elas são bastante limitadas, linear, são muito claras, são lineares. São muito, muito claras, muito lineares. Não existe essa experiência caótica, desordenada, e a pessoa sente a sensação de ter estado com a pessoa 100%. A pessoa acorda com a sensação de ter estado lá. A pessoa vê detalhes que havia esquecido, como, por exemplo, como enrugava o rosto quando sorria, acontecia isso ou aquilo, que racionalmente já tinha esquecido, mas ali é como se revivesse tudo. E também
e há uma característica que é bem concreta, que eles quando falam com você, não articulam, não mexem a boca, podem gesticular, mas se você reparar, eles não estão articulando, mas você está ouvindo, porque tudo é telepático. Às vezes as pessoas me dizem: "Olha, eu sonho com meu pai, mas ele não fala comigo. Ele fala com você, mas você não está ouvindo, porque está acostumado a escutar por aqui". E é como se você tivesse a amplitude de entender que também é possível, que eles se comunicam telepaticamente, é outra história. Se você tem muito barulho mental, né, talvez consiga ver, mas não vai entender quem está falando com você. E por último, o que eu queria compartilhar com todos é que quando temos experiências muito lúcidas. Em um sonho, podemos ver situações que ainda não aconteceram porque estamos em planos dimensionais onde o tempo não é linear. Então poderíamos ver um fato que ainda não se manifestou aqui, não, mas que vai se manifestar. Se você tem se esse fato te impacta e você está lúcido e mantém a lucidez, quando você acordar, vai se lembrar disso. E quando isso acontecer, você vai entender que isso é uma premonição ou uma precognição. Mas pode ser que você tenha lucidez, mas não tanta lucidez assim. E essa informação você não se lembra aí, mas ficou registrada no seu subconsciente. E quando esse fato acontecer, vai te vir como um déjà vu. Eu já vivi isso, não sei porquê. Você viveu isso nesses espaços oníricos, mas ficou no subconsciente e não no consciente. Essa é a grande diferença entre uma premonição e um déjà vu para mim. Totalmente. Também é importante, como você bem disse, colocar uma intenção. Quando queremos aprender sobre espiritualidade ou queremos encontrar uma resposta para algo que temos, precisamos pedir ao nosso espírito que, ao sair do nosso corpo, vá até aquele lugar que precisamos para poder encontrar uma resposta, para poder aprender algo. Isso é algo que eu faço muito e essa resposta veio para mim, como você bem disse, não é? Como uma intuição, como algo que, ao acordar, a gente percebe aquilo que aprendeu do outro lado. Isso é importante. Sinto que as pessoas dormem e nem sabem o que acontece com seu espírito, é como se ele fosse para onde tem que ir. Acho que é muito mais útil quando pelo menos nos acostumamos a pedir. Eu sou uma pessoa que nunca fez viagens astrais, não. Por exemplo, não. Não tenho essa capacidade ou também nunca tentei desenvolvê-la. Mas sei que, por exemplo, que se tenho experiências espirituais quando são importantes, como quando sonhei que minha mãe ia falecer ou quando aconteceram coisas que eu precisava prever. Então, aí eu tive essa experiência ou aconteceu de eu estar meio dormindo, mas quando estou quase acordando, senti que há um espírito fazendo algo. Algo específico, por exemplo, segurando o meu braço enquanto eu estou dormindo, por exemplo. Ou alguém. Ontem à noite aconteceu algo muito peculiar que, quando eu estava para acordar, algo fez assim. E puxou, mas foi a minha própria mão que puxou meu cabelo. É meio estranho o que estou dizendo, mas eu sei que tem algo, já me aconteceu quando estou quase acordando e percebo os espíritos que estão ao redor. Pelo que eu entendo, você já teve alguma vez experiências de incorporação, né, de identidades que agiram por você. Também então entendo que estamos conversando, agora você acredita ou já teve experiências desse tipo, mas que não sejam voluntárias? Ou seja, que, você sinta que há alguma entidade que quer te dominar ou te subjugar em algum momento? Sinto quando. Não, porque procuro trabalhar muito o meu autocontrole. Sinto quando há certas energias que podem influenciar em mim, ou que não são positivas, ou que tentam, mas sempre que fiz isso, sempre foi provocado, ou porque eu quis que acontecesse. Já senti energias ou espíritos que talvez tenham tido a intenção dessa manifestação, mas sempre consegui controlar. Da outra vez aconteceu comigo em uma sessão mediúnica de um pai que havia falecido, não tinha conseguido transcender, e naquele momento esse espírito incorporou em mim e começou a falar na sessão com a filha dele. Nesse caso, talvez tenha sido involuntário, mas também sinto que foi é, previsto porque eu iniciei uma sessão. Não é que eu estava fazendo outra coisa e aconteceu-lhe, mas sim que esse pai se manifestou no momento da sessão. Isso também já me aconteceu e são experiências muito interessantes. Claro que sim.
E quando isso acontece, normalmente a gente não está pensando em nada, simplesmente vai fluindo naturalmente. É como se não houvesse filtro, passa direto, né, sabe. Totalmente, totalmente. Ei, Gustavo, você acha que existem limites ou regras que um médium não deveria transgredir, por exemplo? Sim, sim. Por exemplo, a ética, né? Como médium, eu sinto a importância do segredo sobre o que é falado ou o que acontece durante uma sessão. Isso me parece fundamental. E algo que sempre ensino às pessoas é que o espírito vai avaliar a sua honestidade. O espírito também vai saber o quanto você é fiel na hora de traduzir a mensagem que está passando para o seu ente querido. E sinto que isso também vai depender das suas próximas sessões. Por quê? Porque os espíritos se comunicam entre si e se você foi honesto no que disse, cumpriu com o que o espírito pediu para você fazer e não tentou dar uma volta para poder mudar a situação. Esse espírito do outro lado vai espalhar a notícia e vai dizer: esse médium fala o que tem que ser dito. Sinto que a honestidade no processo que estamos realizando ao transmitir a mensagem, isso deve sempre ficar muito claro. Eu digo às pessoas quando começo a sessão: eu não vou adivinhar sobre o seu ente querido, eu vou te dizer o que o seu ente querido tem para dizer. E isso vai ser o correto. E isso me parece muito importante, não é? Porque muitas vezes as pessoas podem acabar em situações ou em lugares onde me parece que é isso. Se a pessoa não tem certeza, não deve dizer, e se está fazendo isso, deve ser 100% clara. Porque entendo que, como bem diz a palavra, o médium é apenas o elo, mas é preciso respeitar os espíritos. Sempre converso com meus alunos e digo: é muito importante que, se você marcar uma sessão para as 2 da tarde, às 2 da tarde você esteja pronto, porque aquele espírito vai estar ali esperando para poder transmitir a mensagem. Não é como: não estou com vontade, não faço a sessão, invento uma desculpa. Ou, começo às 2h20 em vez de às 2. Sinto que, bom, são certas regras que a gente deve cumprir, deve manter. E também no agir de cada um, como no dia a dia. Me perguntam: Gustavo, qual é a melhor forma de se proteger? A melhor forma de se proteger é agir bem como pessoa. Porque quanto mais alto você vibrar como pessoa, com bons pensamentos, com boas intenções, com bons desejos para os outros e para o seu entorno, mais elevada será a energia daqueles que te rodeiam. Mas se você vibrar com más intenções, com desonestidade, ou estiver sempre enchendo a cabeça com coisas de política, disso, daquilo, coisas que não te acrescentam, o que vai te rodear será o mesmo que você vibra. Sinto que isso é muito importante também como médium. E também entender que isso deve ser levado como uma forma, eu entendo assim, talvez não sei se você vai concordar, como um estilo de vida. Não é simplesmente ser médium quando me sento e faço a sessão, e depois faço o que quero da minha vida e levo uma vida desastrosa, mas sim que minhas palavras e meus pensamentos precisam estar de acordo com minhas ações. Não sei se era por aí que você tinha me feito essa pergunta, mas sinto que isso faz parte do que devemos cumprir. Veja só, lembrei do que você disse, que não devemos relativizar tanto, mas sim que é ou não é. E justamente tive uma entrevista com um médium chamado Mikel Lirzahalde, que é da Espanha. E ele dizia exatamente a mesma coisa. Ele dizia que há muita gente fazendo algo que ele não vê como mediunidade, que, por exemplo, pegam um livro e dizem: isto, vejo isto, é um livro, mas talvez não seja um livro, talvez seja uma régua, talvez seja um caderno, ou talvez seja um pedaço de madeira. E é como. E ele dizia: se o espírito te diz: é um livro, e não é uma madeira, não é um caderno, não é uma tábua, é um livro, entende? É como Totalmente. Poder manter a pureza da mensagem que se quer passar e que eles transmitem me parece que é fundamental. Porque eu sempre digo também, não se trata apenas da pessoa que chega à sessão, trata-se desse espírito. Eu acredito muito que, se há uma sessão, é porque primeiro o espírito quis, depois a pessoa quis. Porque entendo que são eles que decidem quando querem vir, quando querem se comunicar, ou quando precisam dar essa mensagem. Se você, como pessoa, como ser humano, tem a necessidade de
Receber uma mensagem do seu ente querido, sinto que isso é recíproco. Não é que eu simplesmente tive vontade de receber essa mensagem e meu ente querido disse, tá bom, eu vou. Não, sinto que do outro lado também existe uma necessidade de comunicação. E algo que sempre digo sobre isso também é que não se trata do médium. Muitas vezes os médiums, se preocupam mais com quanta evidência podem apresentar, com quantas coisas acertaram no que disseram, do que com o que realmente importa, que é poder trazer a mensagem. Eu digo aos meus alunos, se você teve uma evidência e só essa já serviu para mostrar ao familiar que seu ente querido continua presente, já é o suficiente. Não se trata de você, trata-se da pessoa que vem à sessão, e isso muitas vezes não é levado em consideração. Às vezes eu sinto que as pessoas meio que se perdem aí, né. Pode ser uma questão de ego ou de insegurança, que o que buscam é dar e dar e dar evidências, mas isso é como? É como se estivessem adivinhando, brincando de adivinhação e isso é o importante. Não é isso. Quer dizer, uma evidência pode ser importante para começar, mas o que importa é o que está por trás, por que estão ali, por que essa, por que essa reunião acontece, por que esse espírito está presente, por que esse consulente está aqui, não é? E eles não vão vir do além só para dar informações para que as pessoas digam: "Uau, né, que incrível esse médium, como ele pode saber coisas tão específicas". Se não houver uma história, se não houver algo realmente profundo para ser curado, não é? Para curar, para fechar ciclos, não é? Como algo um pouco mais profundo, eles não vão vir só para dar informações. Totalmente. Não é só a evidência. Não é só a evidência de ou ele gostava disso ou daquilo. Há pouco tempo aconteceu comigo também em uma sessão ao vivo nas minhas redes e onde uma mãe entrou. E eu me comuniquei e disse para ela: "Olha", e eu sempre digo para eles: "Me deem o nome". E então eu começo a me conectar com o nome desse familiar. E bom, eles vão colocando o nome. E aí eu escolhi a mãe. Eu digo para ela, seu filho, o filho havia falecido, alguém tinha tirado a vida dele, ele tinha ido fazer uma compra, aconteceu alguma coisa, uma tentativa de assalto, e o filho diz para ela, né? Mãe, tem um amigo meu que é policial, e eu quero, você vai encontrá-lo. Confie nele porque ele vai encontrar quem fez isso. A mãe nem sequer sabia que ele tinha um amigo policial. Passam-se os dias, aí ela encontra esse homem e que realmente é policial. Ela me diz, me chamou a atenção porque eu nem sabia que eles eram tão amigos, se conheciam da escola com meu filho, tinham uma grande relação, e esse homem assumiu o caso e começou a investigar, 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 até que encontrou a pessoa e hoje essa pessoa está pagando sua pena, né? E ela me diz, eu não posso acreditar, Gustavo, porque eu me entreguei ao que você me disse. Meu filho me disse isso e eu confiei nisso e confiei na pessoa e fiz todos os passos que ele me indicou. E então sinto que aí está a importância da mensagem, não quantas evidências damos, mas sim a manifestação desse ser, como você disse, para resolver algo, para trazer um ensinamento, para trazer uma solução ou uma resposta para alguma coisa. E nesse caso, bem, em um caso tão importante, né, como essa situação. Claro que sim. Essas coisas mágicas às vezes acontecem nas sessões, né. Coisas que de repente, depois a gente percebe, como se caísse a ficha e é tipo: "Uau, não, como podem acontecer essas coisas tão mágicas", né. Gustavo, qual foi o caso mais extraordinário que você já teve na mediunidade? Se você puder compartilhar conosco, contar brevemente. Bom, eu tive vários casos. Teve um caso de um conhecido que tinha se mudado para uma casa. Eu já o conhecia há algum tempo. Ele tinha se mudado para uma casa. E eu disse para ele: ei, não se esqueça, se você for para uma casa, eu acredito muito que se a gente vai para um lugar novo, deveria pelo menos fazer uma mudança energética, uma limpeza espiritual, algo que remova, né? Tudo o que possa ter ficado impregnado de situações anteriores para que isso não seja um obstáculo para nós. Ele, na pressa dele, disse: Olha, não tenho tempo, vamos deixar isso para depois, vou me mudar. Bom, ele acaba se mudando com a namorada e eles começam a viver lá. Pouco tempo depois, ele vem um dia e me diz: Olha, estou mal com a minha namorada. Não sei o que aconteceu, mas sinto que ela teve uma grande mudança. Ele começa a me contar que ela acordava todos os dias às 3 da manhã porque começava a ouvir barulhos na cozinha.
da casa, e ela começava com aquele papo de que não queria morar ali, não queria morar ali, que tinha algo naquele lugar que não conseguia, que não podia continuar ali, e ele também tinha mudanças repentinas de humor em que sentia que não era ele mesmo. Sim? Bom, eu decido ir investigar e então vamos até a casa. Vou até a casa e a primeira coisa que vejo é um arco na sala de estar do lugar. E percebo uma energia, um espírito. Às vezes eu digo energia porque não sei se era um espírito humano ou de outro tipo de energia, sabe? Por isso eu generalizo. Vejo um espírito parado naquele lugar e digo, ali está a presença que está incomodando vocês. E ele justamente trabalhava alugando consoles de videogame. E naquele móvel onde eu vi aquilo, ele guardava todos os consoles dele e disse que todos tinham queimado. Para ele deve ter sido uma catástrofe, incrivelmente. Estavam todos quebrados e ele me diz, você sabia que eu até deixei isso aí? E eles todos o quebraram. Eu disse, bom, o que precisa ser feito aqui? É uma limpeza espiritual. Nós combinamos dia e hora. A namorada dele já tinha saído de casa. E eu começo a fazer uma limpeza, que era uma limpeza habitual que eu faço com certos materiais, pedidos, rezas e tudo mais, e vou e limpo o lugar. E bom, faço tudo pelo lugar. E vamos embora. Digo vamos porque temos que levar todos esses materiais para descartá-los e depois voltar. Perfeito. Ele vai comigo. Eu entendo que o espírito, com isso que eu faço, não gosto de revelar muito sobre isso, mas com isso que eu faço, o espírito meio que te segue. Então, a ideia é que você possa sair do lugar e que o espírito possa seguir o seu caminho, né? Porque eu falo muito sobre o que tem a ver com espíritos obsessores, né? Que se tornam obcecados pela pessoa. E é por isso que eu digo que eles seguem. Acontece que, bom, aparentemente tudo tinha terminado, a limpeza do lugar tinha acabado, eu sentia o ambiente mais leve. Eu disse, bom, perfeito, terminamos. Levei ele de volta para casa e naquela noite, às 3 da manhã, ele me liga e diz, Gustavo, sinto como se estivessem arranhando a parede do quarto. Ele ouvia um barulho, algo que parecia realmente arranhar. Eu disse, bom, acende a luz e dá uma olhada que eu vou aí te buscar. E ele me diz, não, eu não posso acender a luz porque o interruptor fica na porta do quarto e é justamente onde eu sinto que estão arranhando, na parede, ali na porta. Bom, eu disse, eu vou até a sua casa e tenta sair como conseguir. Eu disse, você tem que criar coragem para conseguir sair. Fui buscá-lo em casa. E ele saiu correndo no meio da noite. Tudo isso às 3 da manhã. Aí, obviamente, percebi que em vez de ter limpado os lugares, na verdade parecia que eu tinha mexido em algo que estava numa situação ainda pior. Naquela noite eu converso, olho, e já vejo que a situação dele, o rosto dele tinha mudado, os traços dele tinham mudado, e ele me diz, posso ficar na sua casa? E eu pensei, se o espírito está influenciando ele para que entre na minha casa, eu tinha minha esposa e meu filho pequeno naquele momento, então eu disse que não podia me arriscar a deixar esse espírito entrar no meu lar. Eu disse, não, olha, o que vamos fazer é o seguinte, eu vou te deixar em um hotel esta noite. E amanhã eu tenho que voltar porque precisamos resolver isso. Perfeito. Ele ficou lá naquela noite. No dia seguinte eu chamei um espírito guia que ele faço psicofonia, que significa que ele fala através de mim, e dá instruções sobre coisas que precisam ser feitas no local. E ele me contou que naquela casa, nos fundos, onde havia um lugar como um galpão velho, tinham feito algum tipo de ritual, tinham deixado coisas enterradas e outras coisas. E isso foi o que fez com que aquele lugar se transformasse em um canal de manifestação, de energia naquele local. No final, fui lá, fiz a limpeza como aquele guia me orientou, com diferentes coisas, com diferentes elementos, e ele me pediu que eu deveria ficar até às 3 da manhã com a luz apagada, para confirmar que aquele espírito não voltaria a se manifestar. Era a maneira pela qual realmente saberíamos se a cura. E a limpeza do local estavam completas. Então fui lá e fiz isso. Imaginem só, né? Também o meu nervosismo de saber que aquilo tinha se manifestado de forma tão intensa. Mas fiz a limpeza, fiz tudo e fiquei no local até aquela hora. As luzes foram apagadas antes das 3 para que eu ficasse naquele arco onde aquela energia se manifestava. E nada se manifestou.
E bom, a partir daí, meu amigo pôde seguir com sua rotina normalmente, né? Essa, tenho muitas outras, mas acho que essa foi uma das que mais me chocou pelo fato da manifestação que houve, por toda a situação que foi vivida, de como ele pôde ver que arranhavam a parede. Enfim, uma série de coisas que, para mim, foram bastante chocantes ou importantes que vivi como experiência. Sim, é impactante mesmo. Uma experiência muito, forte, não é? Estranha. Gustavo, você acredita que existe um céu e um inferno, como esse conceito talvez mais tradicional do além? Como você acha que é o além, né? A partir da sua experiência. Como você acha que é? Todos estão no mesmo plano? Existem planos diferentes? Existem diferentes tipos de além? Como é? Como você acha que é? Para começar, eu não acredito no inferno, não acredito nesse castigo, nem acredito em um Deus punitivo, um Deus que, se você não o reverencia e não cumpre com os seus caprichos, vai te torturar pelo resto da sua vida. Eu sempre digo isso, sabe? Ei, Um Deus seria um Deus muito egocêntrico, não é? exato, exato. Eu tenho meu gatinho que eu amo, e se ele faz algo errado, eu não vou castigá-lo porque sei que ele não tem consciência disso. Imaginemos que Deus, quando nós erramos, né, também pode. Um Deus sábio pensaria o mesmo, não tem consciência, não vou castigá-lo. Então, o inferno, eu acho que é um estado mental do espírito. Eu acho que o espírito, quando transcende, quando sai do corpo, seus medos, suas ações, é o que gera esse inferno. Mas sim, acredito que existem diferentes planos vibracionais. Sim, acredito, pelo que estudei, pelo que aprendi e pelo que até mesmo em sessões me mostraram de pessoas, né, familiares, não estarem no mesmo lugar, no mesmo plano do outro lado. Sim, terem se encontrado, mas com cada um vivendo uma experiência diferente. Acredito que vibramos de forma diferente. Não é a mesma coisa uma pessoa com uma vibração baixa ou com certas atitudes ou ações que tenha feito em sua vida, estar junto de outras pessoas que dedicaram sua vida talvez a um maior bem-estar ou a uma maior elevação de consciência ou evolução de cada um. Sinto que existem diferentes planos, diferentes níveis, onde podemos nos encontrar, mas no geral não acredito em um inferno e é como pode ser mostrado na Bíblia. Sim, veja, eu também penso da mesma forma. Acho que, bom, na minha experiência como médium, eu entendi que existem diferentes planos, que de repente, quando chega alguém que já transcendeu, muitas vezes reencontra vários. É, familiares que partiram antes, mas depois cada um vai para o seu espaço. E eu sempre digo para as pessoas que isso é como se de repente você tivesse que fazer uma viagem para a Europa, mas sua família está distribuída, um na França, outro na, né, Alemanha, mas você chegou na Espanha. E, ok, para te receber no aeroporto, todos vão para a Espanha, mas depois cada um vai ficar um tempo junto e depois cada um segue para o seu lado, digamos assim. Sim, é assim que eu entendo. Veja só. Sim, interessante. Olha, e para você, quais são os mitos mais tradicionais sobre a mediunidade que você gostaria de desmistificar? Bom, primeiro, né, acreditar que nós nos comunicamos com demônios. Para começar, acho que esse é o principal mito que está imposto. Também o fato de que não deixamos nossos entes queridos descansarem em paz e nós nos comunicamos. Eles não estão em um descanso eterno. Eu sempre coloco isso, não vamos falar de um céu, porque quando falamos de céu, falamos de algo imaginário, não é? Tipo aqueles anjos. Vamos falar de uma nova dimensão. Suponhamos uma quarta dimensão, onde eles não estão. Eu sempre digo que o caracol e a formiga veem em uma dimensão, veem linhas, não sabem da nossa existência. Nós as vemos, vemos as formigas, vemos os caracóis, mas eles não podem nos ver nem saber de nós. O mesmo acontece com o plano espiritual. Nós somos essas formigas e esses caracóis, muitas vezes, no sentido de que talvez não possamos vê-los, né? Mas eles nos veem o tempo todo. E eles continuam suas vidas e suas ações, aprendendo e evoluindo a partir de outra perspectiva. Então, não acredito nessa ideia de que é um descanso eterno e que nós os incomodamos, porque, além disso, o médium nunca obriga o seu ente querido a vir. Nunca obriga. Se ele vem, é sempre voluntário. Quando você começa uma sessão, imagino que você vai concordar com isso.
você não está obrigando um familiar a vir. Se ele vem, ótimo. Se ele chega e dá essa informação, ele dá. E se não, se por algum motivo não der, é algo que você não pode controlar. Então, muitas vezes, isso se perde. E também algo que me parece importante é acreditar que isso é um dom, que somente pessoas privilegiadas têm a capacidade de se comunicar com os espíritos. E eu considero que isso é uma habilidade, né? Que todos nós somos espíritos. Nosso estado natural é a espiritualidade. Portanto, como eu sendo um ser natural, espírito, não vou poder entrar em contato com a minha própria essência, que é a espiritualidade. E acredito que todos podemos aprender a nos comunicar. Sempre digo que isso é como aprender a tocar piano. Alguns serão Mozart, outros tocarão um pouco menos, mas todos podemos aprender a tocar piano. Mediunidade é a mesma coisa. É uma habilidade que todos podemos desenvolver, né? E é um mito que seja um dom de alguém privilegiado. Perfeito. Bom, aí eu em há certas nisso eu discordo um pouquinho, porque não digo que seja como um dom ou algo de alguém privilegiado, nem que te faça diferente dos outros, mas eu antes pensava um pouco como você, veja só. Mas com os anos tenho a impressão, por um monte de experiências que vivi, que no fim das contas acho que há pessoas que nascem com isso, e há pessoas cujas habilidades são outras, e vão ter capacidades que eu nem sei, nem vou poder sonhar com isso. Mas e há outros que têm outro tipo de capacidades. Eu às vezes sinto que, se a gente vem aqui e está vivendo uma experiência, talvez tinha que vir com essa janelinha ou essa capacidade ativa, e outros vêm, a trazem inativa, como por exemplo, tem gente que ah, tem um nome. Bom, há pessoas, por exemplo, que têm uma capacidade, não lembro o nome técnico agora, que, podem, por exemplo, ver os cheiros, né, e sinestésicos, eu acho. Sinestesia, acho que se chama, que podem ver cheiros ou ver sabores, e tem uma relação com os antigos que quem não nasceu sinestésico não vai ter, mesmo que tente ser, não vai conseguir. E aí eu acho que às vezes as pessoas se perdem um pouco, porque todos nós temos uma capacidade, claro, de conectar, espiritualmente. Mas até certo ponto, e o que nós realmente temos é uma capacidade de desenvolvimento psíquico que faz parte do ser humano e às vezes se confunde o psíquico com o mediúnico. Eu acho que, por exemplo, assim como você bem disse, há pessoas que nascem com essa habilidade inata, que já chegamos com isso. Acho que foi o que aconteceu comigo também. E que o ambiente também me ajudou, né? Crescer nesse lugar, nessa casa, me ajudou a expandir essa conexão, mas também, claro, eu sempre vi do ponto de vista de que a quantidade de pessoas que aprenderam comigo e desenvolvimento mediúnico conseguiram usá-lo. Pessoas que eu posso te garantir, Esteban, que chegavam, eles riem porque me dizem que não chegavam do zero, chegavam de -10. Nunca na minha vida tinha tido uma conexão com nada. Achava que nunca ia me conectar com nada. E depois de certo aprendizado e técnicas e coisas que eu ensinei a colocar em prática, todos conseguiram se conectar, todos conseguiram canalizar. Por isso eu acredito nessa questão da habilidade, né? É como eu não vou ser o Messi no futebol, mas se eu quiser aprender a jogar futebol, vou conseguir aprender e talvez consiga, assim, me virar um pouco com a bola. Sinto que nesse sentido, mas vou um pouco além. Quando falo de dom, acredito que há pessoas que às vezes usam a mediunidade para fazer os outros acreditarem que o que elas têm é uma capacidade única que os demais não vão conseguir alcançar. E aí muitas vezes entra o sentido de manipulação, né? Então, é a isso que me refiro um pouco mais, sabe? De que não é um dom que alguém possa tomar essa decisão. Mas vou te dizer que há algo que não se leva em consideração, e é que isso é um milagre. Porque quando você perdeu um ente querido e sente que nunca mais vai poder vê-lo, e quando sabe que nunca mais vai poder saber desse ente querido, e você encontra um médium, e esse médium é capaz de te dizer que isso não acabou aqui e te dá a oportunidade de voltar a ter essa conexão, acredito que, de certo modo, é como um milagre, mas as pessoas tornaram isso tão comum
que muitas vezes não dão o valor que o encontro com a mediunidade realmente merece. É isso mesmo. O que você diria para alguém ou que conselho daria a uma pessoa que está assistindo a este vídeo e que está pensando, de repente, gostaria de ter uma experiência com algum médium? O que essa pessoa deve procurar em. Porque existe uma variedade enorme de médiums. No que você acha que essa pessoa deveria prestar atenção para decidir com este sim, com este não, com este sim? Bem, acho que o primeiro é a afinidade. Acredito que todos sentimos por afinidade, não é? Tem alguém que possa me, por algum motivo, olho para a pessoa e não me sinto totalmente à vontade. Eu vejo essa pessoa e adoro a presença dela, a energia dela e me sinto confortável. Acho que o primeiro é a afinidade, mas também sempre buscar referências. Acho que é muito importante poder buscar, saber realmente quem é o médium, se há recomendações, quais são essas recomendações, se existem experiências gravadas de sessões que mostrem que esse médium demonstrou que pode canalizar ou que realmente pode transmitir mensagens. E o terceiro, para mim, é fundamental, é ir sem expectativa para uma sessão mediúnica. Acho que isso também é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas buscam respostas. Como falamos hoje, não é? O médium vai transmitir a mensagem que tem que transmitir, não aquilo que você quer ouvir. E há pessoas que às vezes vão com essa expectativa de encontrar respostas que talvez o médium não vá dar, não porque o médium seja bom ou ruim, mas porque o espírito não transmite ou não quer transmitir. Então, saber se você sente afinidade com aquele médium, se você o vê e gosta dele, saber quais referências esse médium tem também é importante. E claro, vai sem expectativas. E também acho que quando vamos a uma sessão mediúnica ou tomamos a decisão de ir, o importante é ir de mente aberta, não ir para testar. Não ir para testar porque não pelo médium, né? Mas sim pelo seu ente querido, que também vai dedicar um tempo para vir, para se fazer presente, para te trazer uma mensagem. E que possamos aproveitar esse momento, não é? Acho isso fundamental também. Gustavo, quero agradecer a você e a toda essa audiência por terem participado deste novo episódio de Fora da Matrix, no Invisível. E como sempre digo, com os hits, dê like, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, porque assim o algoritmo do YouTube vai nos ajudar a levar esses conteúdos, essa entrevista tão interessante, para muito mais pessoas. Gustavo, muito obrigado por ter estado hoje conosco. Bom, muito obrigado a você. Para mim foi um prazer. E bom, obrigado também à audiência. Bom, e a todos vocês mando um grande abraço desde já e os convido a nos encontrarmos na próxima quarta-feira em um novo episódio de Fora da Matrix, no Invisível.